O Jornal Hoje percorreu quase 3.000 quilômetros do Rio São Francisco. Nossos repórteres acompanham o curso do Velho Chico em 5 estados brasileiros. A Serra da Canastra é nosso ponto de partida. Aqui fica o Parque Nacional, protegido por lei e que se transformou num santuário para várias espécies de animais. Quem quiser conhecer tudo isso de perto, pode se hospedar em um dos 20 hotéis e pousadas da cidade. Tudo no Parque Nacional da Serra da Canastra chama a atenção do turista, mas a atração principal é essa, a nascente do Rio São Francisco. A 1.200 metros de altitude começa a trajetória de 2.830 quilômetros. Pouco depois de nascer, o Velho Chico forma a sua primeira cachoeira, a Casca d'Anta, uma queda de aproximadamente 200 metros de altura. Ainda em Minas Gerais, no norte do estado, o São Francisco já tem jeito de rio. Uma das atrações do São Francisco é o vapor Benjamin Guimarães. A embarcação foi construída em 1913 nos Estados Unidos. Completamente restaurada em 2004, hoje é patrimônio histórico de Minas Gerais. O passeio dura 3 horas. O turista almoça no barco. A pedida é a moqueca de surubim. Uma delícia, maravilhosa. Da nascente até a foz, o São Francisco passa por 8 grandes hidrelétricas. E quem vai mostrar isso é José Raimundo. Quando entra na Bahia, o São Francisco recebe a bênção do Bom Jesus da Lapa. Passa ao lado do santuário, onde romeiros pagam promessas. Depois, espalha suas águas para formar o maior lago artificial do mundo. Sobradinho tem 300 quilômetros de extensão. Mais adiante, Paulo Afonso. E quando está cheio, aqui o rio transborda por todos os lados e exibe belíssimas cachoeiras. Aqui em Paulo Afonso, o São Francisco entra numa garganta de pedras e revela a parte mais estreita de toda a sua extensão. Na verdade, é uma cadeia de montanhas que, num percurso de 60 quilômetros, vai comprimindo o leito do rio. A profundidade aqui chega a 150 metros. Da água para cima, os paredões impressionam. Guardam vestígios de 9.000 anos do homem pré-histórico. Eles estavam ainda no estágio de pescar, de caçar. O passeio pelo cânion dura entre 5 e 6 horas. Inesquecível até para quem é da região. Essa paisagem é a mais bonita que eu conheço. Das cidades que ficam em suas margens, Juazeiro e Petrolina são as maiores. Mas o São Francisco é muito mais do que grandeza e beleza. É também sinônimo de fertilidade da terra. Lara Cavalcante. Olha, Zé Raimundo, o São Francisco também é responsável pelo crescimento econômico das áreas ribeirinhas. Aqui, o destaque é a produção de frutas. São mais de 100.000 hectares de área irrigada. O cultivo da uva no semiárido nordestino também criou uma opção para o turismo. Quem vem à região pode conhecer a Rota do Vinho. O roteiro inclui visita aos vinhedos, linhas de produção e degustação. E não dá para ir embora sem provar as delícias feitas como o cari, um peixe que só existe aqui na região. Uma delas é o maracari, que mistura maracujá e o cari. Bem pertinho, outra opção para o turista, as ilhas do Rio São Francisco. A travessia até a Ilha do Rodeadouro custa R$ 2,00, mas o visual é impagável. Estamos em Sergipe, a mais de 2.000 quilômetros da nascente do São Francisco. Aqui fica a hidrelétrica de Xingó. A construção da usina impulsionou o turismo. Este trecho do rio em Sergipe foi durante muitos anos o único caminho de Lampião, o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Pelas águas do Velho Chico, ele e o bando demarcavam os esconderijos. E foi em um deles, bem às margens do rio, que Lampião viveu os últimos dias. Depois de meia hora caminhando na Caatinga, se chega à Gruta de Angico, lugar onde morreram Lampião e seu bando. O único restaurante da trilha serve pratos típicos à base de peixes, como o surubim ao molho de macaxeira. De sobremesa, doce de coroa de frade, uma planta nativa da Caatinga. E daqui para frente é a Michele Barros quem continua a viagem até a Foz do Velho Chico.
Olha, Carla, o São Francisco foi descoberto aqui no seu último trecho. Américo Vespúcio navegou pela Foz e encontrou o rio chamado de Opará pelos índios. Às margens do São Francisco se desenvolveram artesanato e turismo. O bordado Boa Noite só existe nessa região. Tem gente que não acredita que eu trabalho é manual. A última cidade banhada pelo Velho Chico é Piaçabuçu. Quando chegam à foz do Rio São Francisco, os turistas podem ver de pertinho os costumes dos pescadores da região e aproveitar a beleza da natureza sobre as dunas que ficam aqui na foz. É maravilhoso, é diferenciado do que eu estou acostumado. Bonito mesmo é o encontro do São Francisco indo para o mar. Uma visão impressionante e inesquecível.